Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados nuevamente con nosotros. Hoy tenemos un seminario muy especial porque se va a tratar de muy práctico sobre casos clínicos de trombosis asociada a COVID, y tengo el gusto de presentar a la coordinadora en la tarde de hoy, la doctora Fernanda Orsi, que ya es conocida por todos nosotros. Así que directamente le voy a dar la palabra a la doctora Fernanda para que presente a nuestros expositores del día de hoy. Muchas gracias, Fernanda. Obrigada, Cecília. Obrigada a todos. Uma boa tarde para todos. Hoje teremos dois participantes com bastante experiência no tratamento de pessoas, de pacientes com Covid-19. A primeira apresentação de casos vai ser do Dr. Rodrigo Atanásio. O Dr. Rodrigo é médico assistente da disciplina de pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo. O tema dele vão ser os casos clínicos que ele selecionou desse instituto. Depois do Dr. Rodrigo, passaremos a palavra para o Dr. Flávio Grimaldi. O Dr. Flávio é hematologista e médico internista do Instituto Nacional de Cardiologia do México, e ele vai apresentar alguns casos também desse instituto. Então, eu vou passar agora, e ao final dessas duas apresentações, nós então vamos passar para as perguntas. Eu vou pedir que vocês, por favor, mandem as perguntas no chat, que nós vamos anotando, e ao final nós vamos fazer as perguntas para os participantes. Se vocês puderem, se tiver algum participante em especial para quem a pergunta é dirigida, por favor, coloquem o nome do professor. Bom, vou passar então a palavra para o Dr. Rodrigo. Por favor, Dr. Rodrigo, pode começar. Bom, boa noite a todos, buenas noches. Primeiro, queria agradecer muito o convite de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente poder trocar algumas experiências e mostrar um pouquinho do que a gente tem aprendido durante esses últimos meses aí, que mudou um pouco a vida de todos nós. Então, esses são meus potenciais conflitos de interesse, mas lembrar que nessa apresentação, na verdade, não tenho nenhum conflito, todo o material foi produzido por mim e não tem nada para que possa comprometer a qualidade dos dados. Bom, então acho que todos aqui que estão hoje assistindo esse webinar, a gente já está bastante envolvido com tudo que está acontecendo. A gente sabe que a Covid-19 é essa infecção que tem sido causada por esse novo coronavírus, SARS-CoV-2, mas muito interessante da gente falar desde o início em relação, por mais que seja uma infecção viral, a gente tem muita evidência surgindo em relação, desde o início, da questão da tempestade inflamatória do cytokine storm. E por que isso aqui é importante para a gente discutir dentro desse contexto de casos clínicos relacionados com trombose? A gente sabe que esse processo inflamatório, você vai ter toda uma cascata de alterações desencadeada por esse fenômeno. A gente vai ter, obviamente, um dano pulmonar muito importante, que na verdade, o que caracteriza a doença com um padrão inflamatório muito grave, mas a gente sabe que num processo inflamatório a gente também tem associado um quadro trombótico aumentado. Isso daí pode acabar aumentando a gravidade de muitos desses casos desses pacientes. E isso daí a gente vem observando desde o início da pandemia. E, claro, a gente está falando de uma doença que é uma pneumonia viral, que vai ter um quadro de síndrome de desconforto respiratório. Só que se a gente vai olhar o que a gente vê classicamente embaixo nessa tomografia, que seria um quadro típico de SARA, de ARDS, você tem, na verdade, um quadro de consolidação pulmonar predominando nas bases, você tem essas áreas de colapso pulmonar, dando um quadro de hipoxemia muito importante, onde você tem uma diminuição da complacência pulmonar, exatamente por esse grau de inflamação pulmonar difuso, em que você vai ter o extravasamento de líquido alveolar e o colapso das estruturas alveolares. O que chamou muito a atenção desde o início da pandemia é que a gente via muito caso de paciente grave internando na UTI, e a gente vê uma tomo clássica aqui em cima, em que esses pacientes eles tinham sim também uma hipoxemia muito grave, mas você achava muito estranho que esses pacientes tinham uma complacência pulmonar muito boa, ou seja, eu conseguia ventilar esses pacientes
muito bem, com baixas pressões no ventilador, mas esses pacientes eles eram muito graves, necessitando de uma FO2, de uma fração inspirada de oxigênio muito grande. E daí ele começou a pensar, então, que esses pacientes também estavam tendo alguma outra coisa, esse shunt direito e esquerdo dentro do pulmão, e começou-se a levantar a possibilidade de ter quadros trombóticos vasculares associados nesses pacientes. E aí esse é um estudo, inclusive, da Universidade de São Paulo, dos primeiros pacientes que acabaram indo, infelizmente, a óbito no hospital, em que a gente começou a fazer uma técnica de autópsia não invasiva. Na verdade, o que a gente fazia é os pacientes, eles guiados por ultrassom, a gente faz uma punção, esse paciente, depois do óbito, ele faz uma tomografia, seleciona essas áreas que vão ser endereçadas, guiado por ultrassom, a gente faz algumas biópsias, e a gente já conseguia ver, então, aqui, microtrombos disseminados, obviamente, muito no pulmão, mas também em várias outras áreas, como as artérias renais, mas aqui a gente vê, então, que, sim, existe uma inflamação e um dano alveolar difuso, mas também muitos desses pacientes, principalmente os graves que vão a óbito, você tem um quadro de microtrombose associado. E o que a gente tem de informação clínica desde do que a gente começou a ter nessa pandemia, né? Então, a gente começou a ver que tem uma incidência muito alta de tromboembolismo venoso nesses pacientes, em diversas séries de diversos países. E aqui interessante a gente ver que, mesmo com anticoagulação, vejam que a maior parte das coortes, esses pacientes estavam recebendo profilaxia de anticoagulante, e mesmo assim a gente vê uma incidência extremamente alta de eventos tromboembólicos nesses pacientes. E a gente até comenta que, na verdade, não se conhece até hoje nenhuma doença que tenha uma incidência tão alta de eventos tromboembólicos como a Covid-19, que a gente tem visto agora nesses casos. E aqui chama mais atenção ainda a grande diferença da incidência daqueles pacientes em enfermaria quando a gente compara com aqueles pacientes em terapia intensiva que são mais graves, com uma incidência de eventos trombóticos muito maiores. E aí começaram, então, a ter alguns estudos, obviamente tem vários estudos agora em andamento com ensaios clínicos randomizados, mas até agora o que a gente tem são informações muito mais de estudos observacionais. Então a gente tem aqui um estudo retrospectivo que tentou avaliar se a profilaxia com heparina, seja de baixo peso molecular ou não fracionada, teria algum impacto nesses pacientes. E o que a gente vê que, quando a gente compara os pacientes através de níveis de D-dímero ou do SIX-score, que na verdade é um outro score com alguns outros fatores de coagulação, plaquetas, TP e o score de gravidade do SOFA, se a gente comparar esses pacientes ao longo do tempo e ver, principalmente aqueles pacientes que tinham um SIX-score alto, quem usou anticoagulante, quem não usou profilaxia com anticoagulante, quem não usou teve uma mortalidade muito maior. E um outro marcador disso seria o D-dímero. Então, pacientes com dímero aumentado que não estavam recebendo profilaxia também estavam sujeitos a uma mortalidade maior. Será que vale a pena anticoagular todo mundo? E aí esse é um estudo retrospectivo. Aqui a gente tem várias críticas desse trabalho, que foi na verdade, uma carta para o jornal. Então, a gente tem muito pouco dado de por que os pacientes estavam em anticoagulação plena, mas quando a gente olha aqueles pacientes em terapia intensiva aqui à direita, que usavam anticoagulação plena, eles tiveram uma menor mortalidade do que aqueles que não usaram. Para a população em geral, isso não teve diferença, mas mostrando que aqueles pacientes mais graves, se você anticoagulasse, talvez tivesse um benefício um pouco melhor. Qual é a ressalva desse estudo? Uma maior incidência de eventos de sangramento. Então, óbvio que a gente está dando uma terapia que tem efeitos colaterais, e a gente tem que ficar atento para isso. Então, o que a gente sabe até agora em relação com os estudos que a gente tem sobre anticoagulação e COVID? COVID está sim, sem dúvida alguma, relacionado com o estado de hipercoagulabilidade. Os pacientes hospitalizados, principalmente aqueles em terapia intensiva e ventilação mecânica, eles estão em um risco aumentado de eventos trombóticos. Que talvez aquelas doses profiláticas que comumente a gente faz, talvez não sejam suficientes para poder prevenir os eventos tromboembólicos nesses pacientes. E que as doses mais altas de anticoagulante talvez sejam mais eficazes ou sejam de melhor benefício para os pacientes com COVID. O que a gente ainda não sabe é qual exatamente a dose de anticoagulante que a gente tem que dar para o paciente, se é profilática ou se é terapêutica. Se a gente pode usar o D-dímero como marcador de evolução da doença, de como guiar a terapêutica, a gente está
autorizado a usar o dedímero como valor prognóstico, mas como um determinante da nossa terapêutica, a gente não tem dado ainda sobre isso. E se, na verdade, a gente também não tem muita informação sobre a terapia antiplaquetária, se tem algum benefício ou não nesses pacientes. Então, a gente sempre fica aqui nessa escolha de Sofia, nessa grande dúvida que a gente tem na questão de vou fazer uma terapia profilática ou vou fazer uma terapia mais agressiva, com terapia plena de tratamento anticoagulante, né? Então, aqui a questão que a gente sempre tem que pensar e levar em consideração é, eu tenho que dar a dose adequada para o meu paciente, eu tenho que prevenir os meus efeitos colaterais, e eu preciso lembrar disso, que o grande problema, isso aqui acho que é algo que a gente tem que levar muito em consideração, a gente pode discutir mais isso no final, mas diante desses primeiros dados começou a ter muita vontade de alguns centros de começar a anticoagulação plena para todo paciente mais grave em terapia intensiva com COVID. E a gente tem que lembrar que isso tem efeitos graves de efeitos colaterais de sangramento. Sobretudo quando a gente vê nessa doença que muitos pacientes têm insuficiência renal como uma complicação. E aí você acaba tendo mais um fator de risco para sangramento, então a gente tem que pesar e balancear muito bem a nossa decisão de qual tratamento a gente vai dar para esses indivíduos. E a gente, obviamente, tem que personalizar o nosso tratamento. E aqui, uma coisa que eu lembro muito, que a gente tem discutido em diversos aspectos do tratamento da COVID, é que a primeira coisa que eu devo fazer no meu paciente com COVID é não fazer mal para ele. Então, isso aqui foi um editorial publicado no Blue Journal, que a gente lembrar que até diversas outras terapias que têm sido dadas sem eficácia para o COVID, aqui falando de anticoagulação e também falando de medidas de ventilação mecânica. Muitas vezes a gente quer fazer demais, então quer dar anticoagulação plena, eu quero ventilar meu paciente de um jeito a mais, e na verdade às vezes é só deixar um pouco mais de tempo aquilo, ter um pouco mais de calma, que aquilo vai se resolver. Então, para a gente também não exagerar, não pesar demais no tratamento que a gente está dando. Só que uma coisa que a gente precisa lembrar, isso aqui, uma das principais mensagens que eu acho que tem que levar dessas apresentações é, eu tenho que ter um limiar para pensar em evento trombótico muito baixo nesses pacientes. Eu vou anticoagular pleno, sim, mas eu vou anticoagular pleno quando o meu paciente realmente tiver um evento macrotrombótico. Se o paciente tiver uma embolia pulmonar, um AVC, um infarto. Então, na verdade, eu preciso pensar nisso e eu tenho que ir atrás, através dos exames, eu vou fazer uma profilaxia adequada e vou anticoagular quando identificar realmente o problema. E aqui uma ressalva, óbvio, embolia, trombose venosa profunda são os principais eventos embólicos nesses pacientes, mas a gente também tem visto cada vez mais eventos arteriais nesses pacientes, tanto de isquemia cerebral quanto miocárdica. Então, o que é que a gente tem aprendido aí ao longo desses meses? A gente vai trazer alguns casos aqui para a gente discutir. Obviamente, a gente está aprendendo ainda com tudo isso. Aqui, na verdade, é uma foto do complexo do Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, né? Então, a gente são 12 prédios que compõem o complexo do HC, e aí o que a gente fez desde o início da epidemia, a gente tem aqui esse prédio em H, que é o Instituto Central, que é o maior prédio que a gente tem do complexo, ele foi todo dedicado para tratamento de COVID, que a gente chama de covidário aqui. Então, todas as especialidades saíram do Instituto Central e foram para os outros hospitais, e aí esse hospital ficou único para a gente evitar e diminuir a contaminação. Isso foi muito interessante, porque a taxa de contaminação dos profissionais de saúde no covidário foi muito mais baixa do que a gente tinha visto em outras instituições, mostrando que você deixar um local específico para o tratamento ajuda muito a evitar a disseminação. Lembrando que o Hospital das Clínicas, o Instituto Central, a gente acabou conseguindo, por uma força-tarefa, são 700 leitos para o tratamento de COVID, sendo 300 leitos de terapia intensiva que a gente conseguiu aí, ao longo de um mês, organizar para poder começar a receber esses pacientes. Então, vamos à discussão aqui de alguns casos. Então, esse primeiro caso que eu trouxe, uma paciente de 58 anos, feminina, que tinha uma história médica apenas de epilepsia, que tinha iniciado um quadro de sintomas gripais 5 dias antes da hospitalização, chegou no hospital com uma saturação baixa de 82% e recebeu o diagnóstico confirmado através de PCR por SWAB. Foi iniciado profilaxia com a terapia padrão que a gente fazia na época de 40 miligramas de enoxaparina. Essa paciente apresentou piora da hipoxemia e acabou indo para ventilação mecânica. E após 10 dias,
essa paciente melhorou, ela recebeu alta da UTI e ela estava com um dedímero na época de 7.000. Após 5 dias, essa paciente continuava estável na enfermaria, mas ela continuava na dependência de catéter de oxigênio. É algo que o paciente tem muita lesão pulmonar, mas chamou a atenção que esse paciente tinha meio que estabilizado a relação, que a gente não tinha aquela melhora que a gente via ao longo dos dias de oxigenação. A gente repetiu o dímero D dessa paciente, tinha saído de 7.000 para 15.600, e obviamente a gente resolveu investigar. A paciente, ela tinha essa tomografia de tórax inicial, mostrando essas áreas de vidro fosco difusas, bilaterais, de predomínio subpleural, uma tomografia extremamente típica de COVID, e essa foi a tomografia na entrada, e a gente pediu agora, então, uma tomografia com contraste, uma angiotomografia de tórax para ela, e a gente confirma que essa paciente, então, tinha uma embolia pulmonar, mostrando que provavelmente aquela dificuldade da paciente melhorar a oxigenação durante a internação estava relacionada com o evento trombótico. Obviamente, nesse momento, a gente passou a anticoagulação plena da paciente, que obteve melhora clínica e acabou recebendo alta hospitalar. Segundo caso, um homem de 72 anos com história médica de hipertensão, diabetes e obeso, e aqui a gente deixa grifado a questão da obesidade, que isso é um ponto que a gente vem vendo muito importante nos nossos pacientes, como obesidade sendo um fator de risco muito importante para eventos tromboembólicos dentro da COVID. Então, era um paciente com um quadro de febre, tosse e falta de ar 14 dias antes da hospitalização, diagnóstico confirmado através de PCR do SUAB, e entrou em insuficiência respiratória, também necessitando de ventilação mecânica. Também, como parte do protocolo, recebeu, na época, enoxaparina 40 mg por dia. Ele tinha um dímero D inicial de 1.000. Essa era a tomografia dele na chegada. A gente também, de novo, vê essas áreas de vidro fosco difusa, que a gente vê um acometimento pulmonar acima de 50%, mostrando a gravidade do quadro do paciente. E 24 horas depois, esse paciente acabou repetindo o dímero D, e esse dímero de 1.000 da chegada passou para 17.000 logo na chegada, logo 24 horas depois. Isso fez a gente ficar muito mais atento para essa evolução. Ah, Rodrigo, por que vocês repetiram o dímero D? A gente vai discutir isso um pouquinho no final do protocolo. Toda vez que o paciente tinha uma instabilidade clínica, a gente repetia os exames de coagulação. E, na verdade, esse paciente ele piorou muito em 24 horas a necessidade de oferta de oxigênio, então a gente resolveu repetir o exame. E ele tinha um problema que até 30% dos pacientes em UTI com COVID apresentam, que é a insuficiência renal. A gente pode até discutir esse mecanismo de talvez uma ação direta do vírus nos rins, mas esse paciente, pela insuficiência renal, dificultaria muito de fazer a angiotomografia, e, obviamente, pela instabilidade do quadro, isso seria mais difícil para ele. A gente acabou pedindo um ultrassom Doppler de membros inferiores, que confirmou uma trombose venosa profunda nesse paciente. Então, a gente vê um vaso aí não compressivo, então a gente conseguiu diagnosticar da mesma maneira um evento macrotrombótico e iniciou anticoagulação para esse paciente. Terceiro caso, uma paciente mulher, 67 anos, também com a história de epilepsia, com essa história um pouquinho mais arrastada de tosse e dispneia 10 dias antes da hospitalização, estava saturando 85% em ar ambiente, também confirmado o diagnóstico por PCR, e ela iniciou logo na chegada, que estava como hipoxêmica, foi dado suplementação de oxigênio por catéter nasal, profilaxia com enoxaparina 40 mg por dia, com um dedímero inicial de 700. Após 3 dias da paciente internada, ela estava clinicamente estável, não estava precisando de uma concentração maior de oxigênio, mas começou a se queixar de dor torácica ventilatório dependente, uma dor pleurítica, e a gente resolveu mesmo, diante dessa suspeita e sabendo cada vez mais desses eventos trombóticos, e aí eu chamo a atenção da gente ter um baixo limiar para pensar em eventos de embolia pulmonar, a gente pediu a tomografia para o paciente. A gente consegue ver mais uma vez aqui na janela de parênquima o infiltrado pulmonar bilateral de predomínio subpleural, bem característico da doença. E aí, na verdade, na angiotomografia, na janela de mediastino, a gente confirma então
um TEP, uma embolia pulmonar bilateral, confirmando aí mais um evento trombótico nesses pacientes. Mais uma vez, aí, nesse momento diagnosticado, a gente troca, então, o tratamento para anticoagulação plena. Quarto caso, uma mulher de 62 anos, hipertensa, com a história de cardiológica de uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tinha uma história de 15 dias da hospitalização com febre, tosse seca, tinha uma dispneia, e aqui interessante que ela chegou no pronto-socorro com bastante falta de ar, e obviamente a gente vê que ela tinha uma saturação em ar ambiente de 80%, e ela tinha um sintoma neurológico importante. Essa paciente chegou com bastante confusão mental no pronto-socorro. É bem raro as alterações neurológicas da COVID, tem algumas sendo descritas, mas o que fez, na verdade, a gente pensar uma paciente idosa com confusão mental. A gente acabou pensando, então, num quadro isquêmico cerebral e pediu uma tomografia de crânio para essa paciente na chegada. Obviamente, esse diagnóstico de COVID dela foi confirmado por PCR. Ela, na verdade, pela insuficiência respiratória e pela confusão mental, ela acabou sendo intubada, ela tinha um dímero D inicial de 3.800, e aí quando a gente levou a paciente para a tomografia, a gente vê então aí 2 áreas de isquemias importantes cerebrais, causadas aí nesse contexto da COVID. O paciente teve então um acidente vascular cerebral isquêmico, e também a gente conseguiu confirmar também a embolia pulmonar nessa paciente. Então, 2 eventos macrotrombóticos, de leito arterial e de leito venoso, uma paciente aí com COVID, mostrando então todas as múltiplas facetas de possibilidades de eventos trombóticos que esses pacientes podem ter. O último caso que eu queria mostrar para vocês é um caso que eu até comento que foi conduzido pela equipe do pronto-socorro, e eu admito que eu achei eles extremamente corajosos pela idade da paciente. Então, uma paciente de 86 anos, mulher, que tinha uma história de hipertensão arterial, hipotireoidismo, dislipidemia, e chegou com um quadro de febre, tosse, dispneia, a 5 dias de hospitalização, teve o diagnóstico confirmado, a gente consegue o resultado em torno de 24 horas. E aí essa paciente chegou saturando 87% em ar ambiente no pronto-socorro, estava clinicamente estável, começou a receber catéter de oxigênio 2 litros por minuto, e ela estava bem, e aí, obviamente, na chegada, com isso, a gente pediu para ela fazer a tomografia de tórax. Ela fez a tomografia, a gente vê novamente aquelas imagens de vidro fosco, algumas consolidações meio nodulares, de predomínio subpleural, bilaterais, mas até sem um grande acometimento pulmonar, mas compatível até pela idade, com a saturação de 87%. Essa paciente, ela voltou da tomografia, e algumas horas depois, ela começou um quadro de delírio e começou a apresentar instabilidade hemodinâmica de maneira extremamente progressiva. Isso, na verdade, impossibilitou, inclusive, que a gente conseguisse levar essa paciente para repetir qualquer outro exame de angiotomografia. A paciente começou a precisar de droga vasoativa em doses crescentes, precisou ser intubada, e o que a gente conseguiu fazer à beira-leito foi um ecocardiograma que mostrou uma dilatação com hipocinesia ventricular direita importante naquele momento. E eu digo a questão da coragem da equipe do pronto-socorro, que com esse achado de uma paciente de quase 90 anos, eles decidiram fazer uma trombólise nessa paciente com alteplase, e a paciente teve uma melhora clínica muito boa, e 12 dias depois desse evento, ela conseguiu receber alta hospitalar bem, sem nenhuma sequela neurológica. Então, rapidamente, eu queria mostrar aqui, diante de tudo isso que a gente foi aprendendo, como ficou o nosso protocolo de anticoagulação institucional. Queria deixar claro que isso aqui não é uma regra, isso, na verdade, não é checado em nenhum estudo clínico, mas diante das evidências que foram construídas ao longo do tempo, é isso que atualmente a gente recomenda dentro da instituição no manejo dos pacientes. Então, obviamente, todo paciente que interna, esse paciente a gente vai avaliar para profilaxia farmacológica. Se ele não puder, obviamente, ele vai fazer uma profilaxia mecânica, mas a gente prefere a profilaxia farmacológica. A primeira coisa que a gente vai avaliar é se esse paciente tem alguma condição de gravidade que faça com que eu precise dar mais atenção para uma anticoagulação profilática maior.
Quais seriam esses critérios de gravidade? Pacientes internados em terapia intensiva, pacientes que têm algum fator de risco importante, como um câncer em atividade, evento tromboembólico prévio, pacientes com cirurgia recente, grávidas ou puerpério. Se o paciente está usando uma necessidade de oxigênio muito grande, como catéter de alto fluxo, ventilação não invasiva ou ventilação mecânica, que acaba enquadrando dentro do critério de terapia intensiva. E se, na verdade, esse paciente tem... Isso foi um outro dado observacional que a gente viu, eram os pacientes em terapia intensiva ou em diálise que estavam coagulando o sistema com muita facilidade. Então, se o paciente tiver algum desses riscos, ele é um paciente de alto risco, e aí, se ele não tiver isso, ele vai ser considerado um paciente de baixo risco. E o que é que a gente recomenda? O que a gente foi vendo é que talvez aqueles eventos tromboembólicos muito mais comuns nos obesos, é que talvez a nossa dose para os pacientes obesos não esteja sendo suficiente. Então, o que a gente começou a fazer foi uma dose adaptada por peso, então, enoxaparina 40 miligramas até 80 quilos, 60 miligramas entre 80 e 120, e 40 miligramas de 12 em 12 acima de 120. Pacientes que não podem usar enoxaparina ou com um clearance de creatina menor do que 30, a gente pode fazer heparina não fracionada nessas dosagens. E lembrando que aqui a gente tinha uma ressalva de, naqueles extremos, o que a gente fazia era o acompanhamento com o fator 10A ativado. E aqui o fator 10A, não para eu saber se eu não quero anticoagular o paciente. Na verdade, aqui eu quero ter um valor que não seja o limiar de anticoagulação, porque eu quero fazer uma profilaxia. Então, na verdade, eu quero dar uma profilaxia adequada, mas não aumentar o risco a ponto do paciente estar anticoagulado sem necessidade. Se o paciente é de alto risco, a gente aumenta a dose. Então, na verdade, pacientes com menos de 120 quilos, 1 miligrama por quilo uma vez ao dia, e paciente acima de 120 quilos, meio miligrama por quilo de 12 em 12 horas, no máximo de 60 miligramas de 12 em 12, e obviamente também acompanhando o fator 10A ativado, para ter, nesses casos mais extremos, para você manter uma anticoagulação profilática. A gente recomenda acompanhar o hemograma, tempo de protombina, TTPA e dímero D, toda vez que o paciente hospitaliza, se ele muda de enfermaria para terapia intensiva, sempre que ele tiver uma piora clínica ou quando ele tiver alta da UTI, para a gente poder reavaliar o risco desse paciente. Paciente que estiver usando heparina, lembrar de pedir plaquetas para o paciente, para a gente poder acompanhar a plaquetopenia induzida por heparina. Pacientes que estão em uso de varfarina ou dos novos anticoagulantes orais, previamente, durante a internação, a gente tem recomendado fazer a troca por heparina, pelo risco de interação medicamentosa dessas drogas. E todo paciente que, infelizmente, acaba ficando pior e precisa de suporte de circulação extracorpórea, como a ECMO, esse paciente ele deve sim ser anticoagulado. Nos casos realmente de eventos tromboembólicos confirmados, aqui só reforçar a ideia de que eu sempre tenho que ter esse limiar baixo, de pensar bastante em eventos tromboembólicos. Então, a gente tem que pedir bastante ultrassom Doppler, pedir angiotomografia para confirmar se tiver qualquer suspeita, paciente que não tiver uma resposta como a gente gostaria. E eu tenho que, então, iniciar a anticoagulação plena com as doses habituais, como a gente faz para pacientes não COVID, e manter esse tratamento por pelo menos 3 meses. E, obviamente, na alta hospitalar, aí sim eu posso fazer a troca por varfarina ou pelos novos anticoagulantes orais, lembrando aí sempre de checar a interação medicamentosa. Aquele paciente que a gente estava fazendo uma profilaxia internado, mas que não tinha um evento de trombose confirmado, se esse paciente tiver necessidade, se ele mantiver esses fatores de risco na alta, eu devo estender essa profilaxia de forma domiciliar, eu devo manter isso por pelo menos 15 dias e, obviamente, sempre reavaliando os fatores de risco. Se após 15 dias esse paciente não tem mais aqueles fatores de risco iniciais, eu estou autorizado, então, a suspender a profilaxia. Então, concluindo, acho que eu queria mostrar aqui, para a gente poder discutir um pouco mais no final, é que a COVID está, sim, associada a um estado de hipercoagulabilidade. Os pacientes hospitalizados, sobretudo aqueles de ventilação mecânica, são os pacientes que estão em risco aumentado de eventos tromboembólicos. Doses mais altas de profilaxia podem ser benéficas para esses pacientes. O tratamento com anticoagulante deve ser dado, a terapia plena com anticoagulante deve ser dada apenas para aqueles pacientes confirmados de eventos macrovasculares e aí mantidos por pelo menos 3 meses. E a profilaxia no paciente
após a alta, deve ser mantido em casos especiais, naqueles que mantenham fatores de risco, e sempre reavaliados de maneira individual. Eu acho que essa é a mensagem principal aqui de quem gosta de fazer medicina adequadamente, é da gente personalizar nosso tratamento e saber identificar cada caso e ver qual seria o melhor tratamento naquele contexto. Obrigado, gente. Bom, obrigada. Muito obrigada, Rodrigo. Excelente apresentação. Já temos uma série de perguntas muito boas aqui para o final. Lembrando a todos que eu estou anotando todas e no final eu vou colocar então as perguntas. Vou passar agora a apresentação para o Dr. Flávio Grimaldo. E, por favor, continue mandando as perguntas pelo chat, que no final nós vamos abrir para discussão. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a continuar con los casos clínicos que me pidieron desarrollar. Antes de eso, quiero nada más comentar algunos retos en la atención del paciente con COVID, que creo que todos en cada uno de nuestros hospitales nos hemos enfrentado. Este es el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en la Ciudad de México, parte de los Institutos Nacionales de Salud de la República Mexicana. Quiero mostrarles aquí parte del equipo de la terapia intensiva posquirúrgica, quienes son los que realmente están al frente de la batalla viendo a los pacientes en la terapia intensiva posquirúrgica de cardiología, en un lugar que llamamos el área COVID o que algunos son Creo que Flávio, não sei se perdeu a conexão. Acho que sim, porque eu também não estou escutando ele. Não lo veo, además. Vamos a poner acá, ya continuamos. A ver. Raúl, ¿tú puedes comunicarte con Flavio? Tal vez podamos, mientras Flavio se reconecta, podemos ir respondiendo alguna de las preguntas planteadas previamente. Fernanda. Sim, claro, sim. Tudo bem, Rodrigo, por você? Vamos passar para algumas perguntas? Então, Rodrigo, você me escuta, né? Sim, sim. Eu tenho algumas perguntas anotadas, depois, se tiver um tempo, eu tenho umas perguntas também. Então, a gente recebeu aqui da Tereza, me desculpa, eu não consigo ver o país de origem aqui pelo chat, mas a gente recebeu aqui da Tereza uma pergunta sobre se existe alguma experiência, além daquela que você mostrou brasileira, de estudos de necrópsia dos pacientes que vieram a falecer por Covid. E eu acho que a pergunta foi exatamente isso, mas eu acho que é direcionada à questão da trombose pulmonar, né? Aqueles pequenos trombos. Se há mais evidências da ocorrência daquilo. Sim, sim. Eu lembro, existe alguns, né? Que, na verdade, um grande problema que a gente tem de estudos de necrópsia, infelizmente a gente não tem tantos como a gente gostaria de ter, porque são bastante elucidativos, é exatamente pelo risco de contaminação das pessoas trabalhando com isso. Então, por isso que, inclusive, existe toda essa técnica de ser uma necrópsia minimamente invasiva, de forma não convencional, para evitar contaminação. Mas a gente tem trabalhos, tem um trabalho holandês e tem um mais recente que eu vi publicado, foi um trabalho alemão, mostrando, e esse até de maneira muito emblemática, 50% dos pacientes tinham eventos tromboembólicos naqueles pacientes que tinham falecido. O que a gente precisa lembrar aqui é que são paciente que vai para a necrópsia é o extremo de gravidade do quadro. Então, aquele paciente que está num quadro inflamatório muito grave e que, na verdade, em estase maior que ele está parado, então o risco é muito mais aumentado mesmo. Mas o trabalho lá da Universidade de São Paulo não é o único. Ele já tem agora quase 40 pacientes que já fizeram essa avaliação, que a gente está analisando os dados, mas existem evidência de outros estudos, sim,
mostrando esse mesmo achado de microtrombose disseminada. Excelente, Rodrigo, obrigada. A gente passa agora para a apresentação do Flávio. Cecília, ou continuamos com... No sé, Raúl, ¿qué te parece? ¿Querés que sigamos respondiendo algunas de estas preguntas y después pasamos? Me parece que sí, porque hay preguntas muy... Bom, tem algumas perguntas, duas, pelo menos, Flávia e Juan, que queriam que você falasse rapidamente, além da anticoagulação profilática, que tipo de tratamento os pacientes estão recebendo, antivirais, anti-inflamatórios, o tratamento para o COVID mesmo, qual que é o protocolo de tratamento da doença? Olha, você bem enfático aqui, assim, acho que tem muita discussão nisso, mas assim, a gente não recomenda nenhuma terapia a mais para o COVID direto. A gente, obviamente, a gente não tem disponível o Remdesivir, que seria um único antiviral que tem algum grau de eficácia. A gente não tem recomendado o uso de hidroxicloroquina, não tem recomendado o uso de ivermectina. O tratamento que a gente tem dado é de suporte, o que na verdade não quer dizer que não tenha tratamento, né? Você fazer uma profilaxia anticoagulante adequada, suporte ventilatório adequado e, obviamente, uma coisa que a gente faz e cada vez até com um limiar um pouco menor do que foi feito no estudo do recovery com a dexametasona, é pacientes com imagem de consolidação, que é quase a maioria dos pacientes, iniciar a terapia com corticoide. A gente acaba fazendo até muito mais metilprednisolona e prednisona do que a própria dexametasona, mas o importante é sim dar um anti-inflamatório para esse paciente o quanto antes para evitar a cascata de inflamação e evitar as complicações pulmonares associadas. Ótimo, bacana, legal. Então, outra questão era em relação ao estudo com ultrassom Doppler, se ele é feito de rotina, principalmente quando o paciente é hospitalizado ou não, se ele é feito apenas na apresentação clínica, porque eu acho que o primeiro ou o segundo caso era um paciente obeso que estava com 40 miligramas por dia de enoxaparina, e se isso era a dose de obeso, mas acho que no final você esclareceu, né? Exato, isso na verdade, como eu até frisei, né, que eu te dizia que essa dose que a gente fazia na época, e a gente aprendeu ao longo da pandemia que a gente precisava ajustar um pouquinho essa dose, 1, por peso, 2, pela gravidade do paciente, né? Então, eu acho que isso é um grande aprendizado, e eu acho que com isso a gente é contra fazer uma anticoagulação plena para todo mundo, mas esse ajuste de dose profilática, eu acho que a gente melhora o risco do paciente sem aumentar o risco de sangramento. Em relação a Doppler de rotina, existe um estudo dentro daquelas cohortes que eu mostrei, que é um estudo holandês, em que eles fizeram busca ativa e realmente por isso eles tiveram uma alta incidência de trombose venosa profunda. A gente discutiu isso, inclusive, no hospital. A questão da gente é uma questão logística de custo-benefício de fazer isso para todo o paciente, né? Então, eu acho que, na verdade, aqui a mensagem é manter extremamente baixo o limiar de suspeita. Por que a gente fala isso? Porque senão você vai acabar tendo que repetir o Doppler quase que diariamente para você saber se de um dia para o outro o paciente teve ou não um evento tromboembólico. Então a gente prefere aquele paciente que não está evoluindo bem ou que tem qualquer sinal, a gente vai lá e faz o Doppler para confirmar. Mas de rotina a gente não faz para todo mundo. E sempre confirma com imagem, né? Ou vocês Exato. têm algum diagnóstico preemptivo de embolia pulmonar? Não, eu acho que, assim, isso é outra coisa que é difícil a gente ter uma situação em que a gente não consiga fazer isso. Eu entendo que se for um paciente grave, com insuficiência renal, que você não pode fazer uma angiotomografia, ou que você não consiga fazer o Doppler naquele momento, e o paciente tiver um dímero D muito alto, acho que existem exceções que se você não conseguir ter a imagem, e você tiver um risco muito alto com alguns marcadores, de iniciar a anticoagulação plena, mas lembrar que isso deve ser a exceção e não a regra. Ótimo. Eu quero uma pergunta que eu tinha, inclusive a Chiara, do Rio de Janeiro, também é uma pergunta semelhante, né? A questão de quando aumenta o dímero D com infiltrado pulmonar e tem uma piora clínica, mas a tomografia normal, pelo menos sem mostrar embolia pulmonar, se nesses casos de suspeita de embolia pulmonar, e eu tenho escutado muito também a questão da microtrombose pulmonar, que daí a tomografia não diagnosticaria, se nesses casos você veria indicação de anticoagulação plena, suspeita de microtromboses. Eu acho essa pergunta
excelente, a gente discutiu muito isso, tanto toda a equipe da Pneumo, da Hemato e da Infecto, com vários especialistas. A grande questão aqui, e faz total sentido esse cenário em que você tem um paciente que está piorando clinicamente, desaturando, você faz a angiotomo, não detecta embolia pulmonar e não tem muita alteração de filtrado inflamatório, muito provavelmente é uma microtrombose que está acontecendo. Mas não existe nenhuma evidência de que o anticoagular microtrombose vai melhorar o desfecho desse nosso paciente. E eu talvez aumente o risco de sangramento de uma coisa que a gente não tem essa evidência. Se a gente pegar hipertensão pulmonar que tem microtrombose, né, hipertensão pulmonar primária, que tem microtrombose, tentou-se anticoagulação plena e não mudou o prognóstico desses indivíduos nesse contexto. Então, a evidência da microtrombose mostra que eles têm um estado de hipercoagulabilidade. Agora, a gente não tem nenhuma evidência clínica ainda de que anticoagular pleno, essa microtrombose, vai ter um desfecho importante. Excelente, muito, muito importante essa sua colocação mesmo. Outra questão é em relação ao monitoramento do anti-10 ativado. Se vocês fazem de rotina, qual é o valor clínico disso, de fazer de rotina esse monitoramento, por exemplo, se está se ajustando a dose da heparina, e se vocês têm visto pacientes refratários à heparina em dose plena. Acho que aqui, na verdade, até como eu coloquei, eu quis chamar atenção para isso. A gente sabe que nem todos os institutos, nem todos os hospitais, os médicos conseguem ter uma facilidade para o fator 10A para acompanhamento desses quadros, mas o que a gente tem feito com essas doses ampliadas de profilaxia é pedir o fator 10A exatamente para não entrar na faixa de anticoagulação, que é exatamente para eu garantir que ele está com profilaxia e não com terapia plena, para não aumentar o risco de sangramento de maneira desnecessária. E aí a gente usa o ponto de 0,6 para poder não estar na faixa de anticoagulação. Em relação à experiência de ver pacientes não anticoagulados com heparina, eu não lembro de nenhum que a gente tenha anticoagulado e não atingiu faixa. E agora admito também que não é uma rotina, a gente não pede com rotina fator 10A no paciente anticoagulado. A gente pede somente naqueles que têm alguma alteração, como alteração de clearance de creatinina, para poder ter uma segurança nisso. Então, talvez até quem perguntou se tiver a experiência de contar um pouquinho isso, vai ser muito bem-vindo. Ótimo, excelente. Eu gostaria só de colocar mais uma pergunta do pessoal para você, que eu acho que é uma pergunta importante também. Você falou que vocês têm estendido em 15 dias a profilaxia antitrombótica para os pacientes, aqueles que não tiveram trombose, né? E com que medicação vocês têm feito essa profilaxia? Perfeito. Assim, isso, na verdade, assim, é porque esse tipo de paciente também não é o mais comum, né? O que aconteceu é que tem, na verdade, infelizmente, a gente tem visto aqueles pacientes que ficam 20, às vezes 30 dias em ventilação mecânica, que saem completamente paréticos, com uma dificuldade motora, sem se locomover, precisando de reabilitação. Então, esses pacientes que vão ficar imóveis por um tempo maior, que tem um fator de risco aumentado, e ficaram muito graves durante a internação, a gente tem estendido a profilaxia na alta. O que a gente tem feito é tentado ao máximo fazer essa conversão para um novo anticoagulante oral, seja a pixabana, rivaroxabana ou edoxabana, e em alguns casos, quando o paciente não tem condição de comprar, o que a instituição consegue dar acaba sendo a enoxaparina para fazer a dose que seria o da internação com subcutâneo em casa. Mas fazer com varfarina a gente acha muito difícil pela questão da necessidade de acompanhamento. Ótimo. Rodrigo, muito obrigada. Excelente discussão, excelente apresentação. Nós vamos ter um pouco mais de discussão ao final também. Eu vou passar agora a apresentação do Dr. Flávio, que eu acho que nós já recuperamos o áudio dele. Por favor, Dr. Flávio, dê seguimento à sua apresentação. Claro que sí, muchas gracias. Perdón, una disculpa por la falla técnica. Bueno, ya estamos aquí nuevamente. Comentaba con ustedes los retos que nos hemos tenido que enfrentar, yo creo que todos en cada uno de nuestros hospitales. Retos como el tratar de mantener a los pacientes que son COVID separados de los pacientes no COVID
y retos como el mantener informados a todos los pacientes o todos los médicos interconsultantes, cada uno de los servicios que participa en la atención de los enfermos con COVID. Sabemos que tiene una participación muy importante en hematología, tiene una participación importante en nefrología, enfermería, nutrición, cirugía vascular, etcétera. Entonces, el mantener esta información con cada uno de los médicos que se encuentran al frente en la trinchera, en lo que en el Instituto de Cardiología llamamos COVIDland, pues bueno, es algo importante. Además de tener que tener las dificultades de tener que trasladar al paciente a veces a realizar un estudio de imagen como una tomografía para confirmar los eventos trombóticos o pasarlo a una sala de hemodinamia o a un quirófano o tomar simplemente las muestras a veces de rutina y a veces especiales para tratar de mantener vigilado al paciente desde el punto de vista hemostático. Algunos de esos retos en el Instituto de Cardiología los resolvimos o en parte con este programa o este expediente electrónico que de una forma realmente muy rápida nos permite ver a los pacientes su ficha técnica, su ficha de historia clínica, algunos de sus resultados de laboratorio, nos permiten de esta manera estar vigilando la evolución tanto con las notas que ponen los médicos interconsultantes como los propios médicos de terapia intensiva. Podemos ver, como están viendo ahí en el video, la evolución de algunos parámetros como el dímero D, que muchas veces nos es importante para tomar decisiones, pero eso aunado siempre a la clínica. Estos son algunos de los números del Instituto Nacional de Cardiología. Tenemos el triage respiratorio en urgencias, donde los pacientes podrían ir a domicilio o podrían ir a un centro de convenciones llamado Centro Banamex, en el cual se adaptó para que se recibieran pacientes que no estaban con tanta gravedad, pero que requerían una vigilancia médica estrecha. Pasaban a hospitalización o a la unidad de cuidados intensivos, donde se contaban con 28 camas. También hay una habilitada un área de terapia intermedia y piso de hospitalización. A la fecha, el 6 de julio, se habían realizado 321 evaluaciones de pacientes con COVID o pruebas de PCR para detectar pacientes con COVID, y de esos algunos son los que han estado alimentando la hospitalización o la terapia intensiva. Vamos a pasar a algunos de los casos clínicos. Como decíamos en la introducción, son casos de la vida real. El primer caso clínico es un paciente masculino, 53 años de edad, ingresó al servicio de urgencias el día 26 de mayo por dolor precordial. Vemos que se hospitalizó al día siguiente, estuvo 24 horas en urgencia, tiene una tomografía del mismo 26 de mayo, donde ya se cataloga como un paciente con COVID, y además se le hizo una prueba. Aquí vemos que una primera prueba el día 27 salió negativa, pero el día 29 se repitió la prueba y salió positiva. Esto corresponde con lo que se ha dado en la literatura, donde sabemos que a veces puede haber falsos negativos, pero el paciente, al tener una tomografía, un estudio de imagen que nos ayudaba a mantener la sospecha muy alta de COVID, se repitió la prueba y ya salió positiva. Vemos, como se ha mencionado en los casos anteriores, la obesidad es un dato importante. Este paciente tenía un índice de masa corporal de 31. Vemos aquí sus signos vitales, además como factores de riesgo para gravedad de COVID, tabaquismo y diabético de 5 años de diagnóstico. El paciente en su evolución llegó por dolor precordial opresivo, 9 de 10 en reposo, irradiado al brazo izquierdo y acompañado de diaforesis y palidez, que había iniciado el 24 de mayo. Buscó atención médica el 26 de mayo. El médico que lo valoró le hizo un electrocardiograma y vio una lesión en cara inferior, por lo cual lo envió a urgencias. Ya cuando llegó a urgencias del instituto, llega con un dolor ya había disminuido, 3 de 10, un electrocardiograma donde ya se veían ondas Q en la cara inferior, y además en la radiografía de tórax se reportó con algunos infiltrados, sobre todo a nivel de las bases, lo que hizo sospechar también de que pudiera tratarse de un cuadro de COVID, por lo cual se decidió hacer una tomografía de tórax, y en la tomografía de tórax se ven infiltrados que no corresponderían a solamente la evolución de un paciente con dolor precordial y pensar solamente en un síndrome isquémico coronario agudo. Aquí vemos algunos de los cortes de la tomografía donde se ven los infiltrados periféricos en la ventana para pulmón, y donde la clasificaron con este CORATS 5 los radiólogos del instituto. Es por este motivo que el paciente es hospitalizado en el área COVID,
y podemos ver que estos infiltrados pues, son compatibles con lo que se ha visto en otros casos. Vemos aquí que esta es su gasometría al llegar a urgencias o es su laboratorio inicial. Aquí llamaba mucho la atención que había una diferencia en la gasometría de esta hora comparada con la de las 23:46 horas. Aparentemente pareciera que la primera gasometría se tomó del brazo que te presentaba isquemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que además del dolor precordial, el paciente había presentado también datos de hipoperfusión en el brazo derecho y probablemente en ese brazo fue donde tomaron la primera gasometría. Vemos algunos otros de sus parámetros de laboratorio al ingreso, vemos cómo traía los marcadores para pensar en el síndrome isquémico coronario agudo y también podemos observar que en su evaluación inicial el paciente tenía, si bien algunos marcadores de inflamación, estos no eran extremadamente altos, una PCR en 38, pero lo que llamaba mucho la atención era un dímero D en 5.24. Nosotros en cardiología tenemos un punto de corte de 0.240 microgramos por mililitro para dímero D. Estos son sus tiempos de coagulación al ingreso. Vemos también cómo tenía un TTPA muy corto y un fibrinógeno elevado que corresponde con lo que se ha descrito en otros escenarios, ¿no? Entonces sabemos que el paciente pues llegó con neumonía por COVID, pero además con un síndrome isquémico coronario agudo tipo infarto agudo de miocardio que no fue reperfundido en la cara inferior. Además de eso, como les decía, tenían datos de trombosis arterial por la hipoperfusión que se veía en el brazo derecho. El paciente entonces recibió su escala de evaluación, como todos los pacientes que ingresan en el área COVID. Por parte de hematología se hace la evaluación del riesgo trombótico. La escala de Padua nos daba 6 puntos y la escala de Improve hemorragia nos daba 5 puntos. Nosotros, además de las escalas de evaluación, tomamos mucho en cuenta pues, el perfil de dímeros D, ferritina, linfocitos y PCR, que nos permite muchas veces la toma de decisiones en cuanto a cómo vamos a clasificar al paciente, si va a dosis profilácticas, dosis intermedias o si ya requiere anticoagulación. Para esto seguimos este protocolo que se desarrolló en conjunto con el Departamento de Hematología y el Departamento de Terapia Intensiva para ponernos de acuerdo en cómo íbamos a estar abordando los medicamentos antitrombóticos en los enfermos que ingresaban a COVID. Como les decía, el paciente resulta que tenía una trombosis arterial, entonces el paciente requirió llevarse a fasciotomía descompresiva dorsal y ventral. Afortunadamente, de febrero a la fecha contamos en el instituto también con la participación de la doctora Adriana Torres Machorro, que ella es cirujano vascular, y ella valoró al paciente, identificó que requería esta fasciotomía descompresiva, y vemos aquí, gracias a su generosidad, nos brindó estas fotos, donde podemos ver cómo este fue el trombo que se extrajo de la arteria humeral. Entonces es un trombo bastante grande, probablemente por el tiempo de evolución a que se pudo llevar a la fasciotomía. Vemos que a este paciente se le hizo una revisión anatomopatológica y aquí podemos ver en esta imagen del trombo del paciente cómo están esas capas de fibrina en este color un poquito más rosada y cómo están esas capas de fibrina concéntricas que van también llenas de eritrocitos y también de un componente inflamatorio. Si vemos también algunos otros cortes, sí se puede ver como tal un componente plaquetario que estaba involucrando ese trombo. Entonces, un trombo que no solamente es un trombo blanco, es un trombo mixto, de hecho, porque es un trombo rojo y un trombo blanco que está en ese territorio arterial. Cabe mencionar eso porque no solamente es tratar de pensar que el componente plaquetario es el principal, sino que también el estado protrombótico y el aumento del fibrinógeno, un TTPA muy corto, probablemente un factor 8 elevado, es lo que estaba condicionando en este paciente el riesgo para sufrir estos eventos trombóticos tanto en la circulación coronaria como en la circulación del brazo. Vemos que se reportó un trombo en la arteria humeral, radial, cubital, palmar, antebraquial, y se realizó este cierre con técnica de agujetas de zapatillas de ballet para ir cerrando ya después en el seguimiento
y no tener que volverlo a meter al paciente a quirófano para un cierre posterior. Vemos que el reporte transquirúrgico fue de solamente 30 mililitros de hemorragia, a pesar de que el paciente, cuando fue sometido a este procedimiento de fasciotomía, ya estaba con anticoagulación porque había llegado con el síndrome isquémico coronario agudo y ya estaba también con doble antiagregación. Entonces, a pesar de eso, vemos que la hemorragia fue muy poco. Aquí vemos que el paciente egresó el 8 de junio, ya a 3 semanas nos envió este video en el cual el paciente pues funcionalmente le fue bastante bien, no tuvo mayor repercusión. En cuanto al síndrome isquémico coronario agudo, fue evaluado por el área de hemodinamia y no se consideró ya candidato por el tiempo de evolución y ya no se realizó trombolisis tampoco se consideró candidato, entonces se le dio solamente tratamiento médico conservador y afortunadamente el paciente tuvo una buena evolución. Vamos a pasar al siguiente caso clínico. Yo sé que se van a generar muchas preguntas que estaremos analizando ya al final de los casos clínicos. El segundo caso clínico es una mujer profesional de la salud, joven, 36 años de edad, que ingresó por un infarto pulmonar más COVID. La paciente había estado laborando en su hospital y estuvo en contacto con médicos, compañeros que entraban al área COVID y fue su factor de riesgo para contagio. La paciente se hizo la prueba externa al hospital y se demostró que era COVID positivo. Como factores de riesgo solamente usaba parches anticonceptivos y tenía antecedentes heredofamiliares para cáncer y cardiopatía isquémica y EBC, pero eran solamente heredofamiliares. Vemos que ingresó el día 25 de abril, los síntomas habían empezado desde el 23 cuando se hizo la prueba de PCR, tenía fiebre, anosmia, artralgias, mialgias, se hizo una tomografía todavía incluso fuera del Instituto de Cardiología y en esa tomografía vemos en la ventana para pulmón, en los cortes coronales y sagitales, cómo se ve esa zona bien delimitada, como se describe en la literatura, que tiene base periférica y centro hacia el mediastino, lo que corresponde a imágenes sugestivas de infarto pulmonar. En la siguiente diapositiva podemos ver en la reconstrucción que tenía esta zona de infarto pulmonar y otra zona de consolidación hacia la base, asociado además a una bula en esta consolidación basal. La paciente, estos son sus laboratorios a su ingreso. Vemos nuevamente los parámetros que utilizamos para clasificar a los enfermos. Destaca que la paciente solamente no llegó con un componente tampoco muy inflamatorio, 56 de PCR, 500 de linfocitos, era el único que tenía de factores, los tiempos de coagulación y el fibrinógeno que vemos a su ingreso. Entonces, esta paciente se catalogó como un infarto pulmonar lóbulo medio sin compromiso hemodinámico, solamente requirió tratamiento con terapia anticoagulante durante su hospitalización y posteriormente se egresó con anticoagulación, con anticoagulantes orales directos. La paciente tuvo una buena evolución durante su hospitalización y actualmente en el seguimiento pues continúa anticoagulada y le llevaremos a 3 meses de anticoagulación. El tercer caso es un paciente masculino, 50 años de edad, que igual ingresó a urgencias el 30 de abril y ese mismo día hace hospitalización, tiene la prueba positiva hasta el día 2 de mayo. El paciente también nuevamente el factor de riesgo de obesidad, un índice de masa corporal de 36, no tenía antecedentes heredofamiliares relevantes ni enfermedades crónico-degenerativas. Vemos que el paciente desde que ingresó a urgencias ya venía por un cuadro de disnea, fiebre, escalofríos. Se le realizó una radiografía en urgencias que mostraba una imagen en vidrio expulido y además se veía un compromiso muy importante de progresión de la disnea. Se hospitaliza, inicia por sus factores de riesgo, se inicia tromboprofilaxis a dosis intermedias con heparina de bajo peso molecular a 100 con heparina de bajo peso molecular a 1 miligramo por kilo. Como pesaba 100 kilos, se le dejaron 100 miligramos cada 24 horas. Durante su estancia, el mismo día 1 de mayo, el paciente presenta un deterioro hemodinámico y respiratorio muy importante, que requiere incluso traslado a unidad de terapia intensiva y apoyo con ventilación mecánica invasiva. Y entonces aquí, por este deterioro hemodinámico y respiratorio, se decide aumentar la dosis de intermedias a dosis anticoagulantes.
vemos posteriormente que el paciente presenta un mayor deterioro respiratorio, ya estando ventilado, con ventilación mecánica invasiva, ya estando anticoagulado, pero como tenía se había estabilizado previamente y de pronto se vuelve a deteriorar el patrón respiratorio y hemodinámico, se decide realizar un ecocardiograma, el ecocardiograma transtorácico, y aquí vamos a ver ahorita algunas de las imágenes. Estos son los datos clínicos de que el paciente tenía ese deterioro súbito, donde estaba muy taquicárdico, estaba con hipotensión a pesar de la ventilación mecánica invasiva, y ya con parte de los intensivistas de optimización de la vía aérea, de reclutamiento alveolar, de todo lo que ellos saben hacer muy bien. El paciente tenía más este compromiso hemodinámico y se decide entonces se decide entonces hacer el ecocardiograma que veremos más adelante. Vemos que el paciente se decidió llevar a una trombolisis y aquí vemos alguna de las gasometrías antes de la trombolisis y después de la trombolisis, cómo existe esa mejoría en la oxigenación. Quiero comentarles que estos laboratorios iniciales, cuando lo valoramos, vemos que a su ingreso, días antes, su dímero D estaba normal, y el día que presentó el deterioro, antes de la trombolisis, había un incremento significativo del dímero D. Pero también este es un paciente que vemos como el componente inflamatorio era muy importante. Vemos que su PCR nunca bajó, al contrario, siguió subiendo, la linfopenia se acentuó más y la ferritina pues se mantenía todavía por arriba de 1000. Entonces el componente inflamatorio en este paciente era muy importante, y como vemos en la literatura se describe que ese componente o estado hiperinflamatorio nos lleva a un estado en el cual el paciente incrementa el fibrinógeno y de 4.12 miligramos sobre decilitro que había llegado aumentó a 7.35. Entonces, este paciente es un paciente que podemos catalogar como neumonía por COVID, más obesidad, más ese estado hiperinflamatorio, y no sabemos, porque no pudimos llevar al paciente a una tomografía si el paciente estaba cursando con una tromboembolia pulmonar, pero los datos tanto clínicos como de laboratorio, como el apoyo del ecocardiograma. Tal vez en el instituto contamos con la ventaja de que los terapistas que están en el área COVID son cardiólogos que además tienen entrenamiento para evaluar ecocardiogramas. Entonces, en este paciente lograron que se le hiciera un ecocardiograma, y en ese ecocardiograma podemos ver aquí las imágenes. Se logró demostrar que el paciente tenía dilatación importante del ventrículo derecho, cambios muy importantes, incluso un septum paradójico, y datos que nos hacían pensar que había una evolución hacia un estado que estaba condicionando, podría ser una tromboembolia pulmonar o una trombosis en la microcirculación, lo que estaba llevando al paciente a estos cambios. Afortunadamente teníamos también un ecocardiograma que pudiéramos comparar al inicio, donde no estaba tan dilatado, como sí lo vemos ya muy dilatado en el eco que se hizo cuando el paciente estaba presentando el deterioro hemodinámico y el deterioro ventilatorio. Entonces, eso fue lo que nos ayudó a nosotros a tomar la decisión de llevar al paciente a trombolisis. Como vemos en nuestro algoritmo, cuando el paciente tenemos la sospecha de trombosis, ya sea una enfermedad trombólica venosa o sea una microangiopatía trombótica tumoral, del pulmón, asociada a COVID, o tiene datos de alguna trombosis arterial, si es posible, el paciente tiene que ser llevado a un estudio de imagen para documentar la trombosis. Pero si no es posible y tenemos un ecocardiograma que nos aumente, que mantenga la alta sospecha, ahí es cuando decidimos las dosis anticoagulantes, y además se valora el uso de la trombolisis. Entonces, en este caso, el paciente fue llevado a trombolisis. Como había comentado, a pesar de que hubo una cierta mejoría, vamos a ver aquí nuevamente, en la gasometría, en la oxigenación, después de la trombolisis, desafortunadamente el paciente falleció 24 horas después de haber realizado el procedimiento. Entonces, fue pues ahora sí que una trombolisis probablemente no exitosa, pero al menos lo intentamos en este enfermo, y creemos que ahorita probablemente en los comentarios podamos ampliar un poco la discusión en este tipo de casos, que seguramente también ustedes se han enfrentado. Por último, el caso que quiero comentarles es un paciente masculino, igual 55 años de edad. El paciente ingresó a urgencias el día 22 de mayo. Se realizó una tomografía de tórax el mismo día 22 de mayo y tenía prueba positiva ese mismo día para COVID. Entonces, un paciente que no tenía
más que un factor de riesgo que era diabetes mellitus, 6 años del diagnóstico y tabaquismo positivo. Desde que el paciente llega, refiere disnea progresiva, había empezado esta el 19 de mayo y refería también un dolor retroesternal tipo pleurítico. El paciente llega hasta el 22 de mayo al instituto, la disnea había incrementado, fue el motivo por el cual acudió a urgencias, se le hace una radiografía de tórax que realmente no impresionaba tanto. El paciente, como se le refería mucho a la disnea y esta había ido progresando, se realiza un ecocardiograma en urgencias que refiere que es una FEBI conservada, no tiene trastornos de la movilidad, no tiene insuficiencia mitral, no tiene, lo que sí tiene es un ventrículo derecho muy dilatado y un movimiento paradójico del septum. Estas son algunas de las imágenes del ecocardiograma del paciente y podemos ver que este es un eje largo para estrenar. Aquí está la guía para que podamos orientarnos a qué es lo que estamos viendo. Esto que se ve aquí, que normalmente se debería ver así, es el ventrículo derecho y está sumamente dilatado. Y vemos aquí las mediciones comparado el ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho. Este es en un corte apical de 4 cámaras. Aquí vemos cómo el ventrículo izquierdo está incluso más pequeño que la gran dilatación que está sufriendo el ventrículo derecho. Entonces, con esto el paciente fue llevado a una angiotomografía. En la angiotomografía podemos ver aquí en los dos cortes, tanto en el corte de la ventana para pulmón como en la angiotomografía, podemos observar cómo se localizó un trombo ahí en la bifurcación, un gran componente de carga de trombo. Por lo tanto, el paciente, pues también, al tener también compromiso hemodinámico, se decidió realizar trombolisis con alteplasa. Entonces, el paciente fue llevado a trombolisis. Esta es la imagen de la tomografía donde podemos ver ese gran trombo que está ahí en la bifurcación de la arteria pulmonar. Se decidió a trombolisis con alteplase de 100 miligramos para 2 horas y siguió su evolución. Para el día 26 de mayo se repitió el ecocardiograma. Ya vemos un ventrículo derecho de tamaño normal. Vemos que se recuperó completamente y para 10 días después de haber iniciado la sintomatología, el paciente egresó ya anticoagulado con un anticoagulante oral directo, se fue con apixaban 5 miligramos cada dosis. Entonces, este caso contrasta con el anterior, en el cual aquí sí la identificación fue muy temprana desde urgencias, se hizo el ecocardiograma, que se logró hacer también la angiotomografía, se documentó el evento trombótico, se hizo la trombolisis, la anticoagulación posterior y el paciente pues tuvo una evolución favorable. Estos son algunos de los estudios gasométricos, tanto al ingreso como después de la trombolisis, cómo existe esa disminución del lactato y esa mejoría en la saturación de oxígeno. Estos son sus parámetros de laboratorio al ingreso. Y aquí también cabe destacar que en los parámetros que nosotros nos basamos mucho para estar vigilando si el paciente llega con un patrón más inflamatorio, un patrón más trombótico, este paciente podríamos haberlo catalogado solamente con un patrón más trombótico. Vemos como el dímero D extremadamente alto, de los más altos que hemos visto, y en cambio desproporcional incluso para la proteína C reactiva. No tenía linfopenia a su ingreso, la ferritina no impresionaba tanto como hemos visto otras ferritinas de más de 2000, y por eso nos orientaba también a pensar que el componente principal en este enfermo era más el componente o la carga trombótica. Se concluyó que fue una tromboembolia pulmonar aguda más la neumonía por COVID y pues el paciente tuvo una evolución favorable. Esta es nuevamente la evaluación que hacemos por escala de Padua al ingreso. El paciente tenía solamente 5 puntos, pero con este incremento del dímero D mucho más de 6 veces el valor de corte, pues era impresionante ver qué era lo que estaba pasando. Entonces este paciente pues también recibió el beneficio de la trombolisis y tuvo una evolución favorable. Entonces, bueno, creo que con esto terminamos los casos clínicos y pues quedamos atentos a sus preguntas y comentarios. Flávio, muito obrigada pela apresentação, excelente, excelentes casos também. Nós temos algumas questões, principalmente em relação ao caso 1, que foi o caso da trombose arterial, por isso eu gostaria de chamar a doutora Adriana, cirurgiã vascular, está aí, ela gostaria de participar da discussão e a gente tem o prazer de chamá-la, eu não sei onde ela está, se teria como, por favor,
abrir o microfone dela. Listo, gracias. Ótimo. Hola Adriana, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Bueno, me gustaría aportarles algún par de cosas con respecto al caso, sobre todo del diagnóstico. El diagnóstico se hizo en base a la clasificación de Rutherford, que es una clasificación que nosotros utilizamos para diagnosticar la isquemia aguda. Yo lo que utilizo me voy a permitir demostrarles, es un Doppler continuo. Y este Doppler continuo lo que me facilita es hacer un diagnóstico rápido. Espero que me alcancen a escuchar. ¿Escuchan? Sí, muy bien. Entonces, ese es igual con mi carótida, se puede apreciar. Ese es un flujo venoso. Si alcanzan a diferenciar entre las dos cosas, el flujo venoso, que es como un flujo en barra, y el flujo arterial, que se pueden alcanzar a percibir los tres picos del pulso, ¿no? Que son el flujo reverso y el flujo retrógrado. Entonces, gracias a eso se puede hacer el diagnóstico que nos dice que la ausencia del flujo venoso, que es lo que tenía, del flujo arterial, perdón, que es lo que tenía este paciente, en conjunto con la persistencia del flujo venoso, lo clasificaba en una isquemia aguda tipo 2. Ahora, eso tipo 2 se vuelve una urgencia porque eso determina la viabilidad de la extremidad. Y eso, lo que nosotros decidimos qué tipo de tratamiento hacer, ya sea trombolisis, aspiración o el tratamiento quirúrgico, como fue con este paciente, es el déficit neurológico que presenta el paciente en la exploración física. Entonces, cuando yo lo revisé en el área COVID, el paciente no podía flexionar los dedos y tenía incapacidad para la flexión del brazo. Entonces, incluso cuando le pedí que me mostrara su brazo, él mismo cargó su brazo para que yo pudiera hacer la exploración física. Además, otra exploración física que es importante hacer es medir los gradientes sistólicos que hay entre un brazo y otro, porque normalmente solo debe de haber un gradiente menor a 20 milímetros de mercurio. En este paciente con la ausencia del flujo arterial, pues era imposible, ya que en un lado tenía 0 milímetros de mercurio de presión sistólica, en el lado de la isquemia, que era el lado derecho, y del otro lado tenía una presión normal. Entonces, bueno, con el déficit que tenía, el paciente tenía en riesgo la extremidad y eso lo subclasifica en una clasificación de Rutherford 2B. Esto lo que nos indica es que el paciente se debe de llevar a tratamiento quirúrgico urgente. Y de ahí entra algo que quisiera apoyar a Flavio, que hay una gran complejidad en el manejo de estos pacientes, incluso para llevarlos a quirófano. El transporte, el equipo de protección que debe de utilizarse para el transporte, el equipo de protección que debe de utilizar el cirujano, incluso la cirugía se puede volver muy complicada en aquellos que no cuentan con un respirador completo y filtros que no se empañen, porque los gogles, esos se pueden empañar en el transoperatorio y volverse algo que podría ser relativamente sencillo, algo muy complejo. En este paciente, el abordaje que decidí hacer, por el tiempo de evolución que fue de más de 6 horas, estos pacientes ya tienen riesgo de hacer un síndrome de isquemia por hiperperfusión, que eso incluso también pone en riesgo la vida del paciente una vez que se hace la descompresión del trombo, la liberación del trombo. Entonces, por el tiempo de evolución también incluso, y la cantidad de déficit neurológico tenía riesgo de amputación, que esas fueron las cosas que se discutieron cuando se hablaron con los familiares del paciente vía telefónica. Afortunadamente, cuando se hizo la exploración, le hice una exploración vía, a ustedes en la foto se alcanza a percibir ya nada más la fasciotomía, pero al principio solo hice una exploración vía braquial, y aquí después hice 2 exploraciones, una radial y otra ulnar, y a través de eso hice la trombectomía desde aquí, ¿no? Desde la arteria subclavia, axilar y todo el trayecto hasta la radial y ulnar. A pesar de que hice la trombectomía a ese nivel, que normalmente cuando se hace la extracción del trombo a través de los catéteres de Fogarty con esa técnica, es posible restablecer el flujo, pero este paciente no fue posible. Entonces también le tuve que hacer trombectomía hacia el arco palmar. Esta es una situación única, porque en realidad casi siempre los trombos son de una extensión mucho menos grande, porque este era un gran trombo, como lo pudieron apreciar en la foto, y no involucra
generalmente los lechos más distales, que en este paciente involucraba todo eso. Una vez que se hizo la trombectomía de todo eso, se descomprime porque hay mucha edema por la reperfusión después de restablecer el flujo arterial, y ese edema a su vez puede comprimir tanto los tejidos que puede nuevamente favorecer trombosis venosa, arterial e isquemia del nervio y por lo tanto déficit neurológico. Y es por eso que en la primera foto aprecian una especie de ligas o como agujetas, que esa es la fasciotomía que le aplico estas ligas para que yo le pueda hacer tracción gentil en el postoperatorio y no se retraigan los tejidos al encontrarse abiertos y permitan la liberación del edema progresivamente y se evite ese déficit neurológico que se puede tener una vez que se restablece el flujo arterial. Y finalmente fue posible, a los siguientes días le fui cerrando progresivamente la herida con esta tracción gentil, hasta que alcanzaron en la segunda foto a ver el cierre completo de la herida, aunque persistía edematizado el tejido, no tan edematizado como para condicionar un síndrome compartimental. Y finalmente en la última foto y en el video, pues ya se ve el diámetro normal del brazo con la recuperación de la movilidad del paciente. E, bueno, isso é o que eles queriam apontar. Ótimo, muito interessante. Nós temos nos deparado com casos cada vez mais estranhos, diferentes, né? Do que o habitual, muito, muito boa mesmo. Em relação a esse caso, eu tenho algumas perguntas para você, para o Dr. Flávio. Nos perguntaram se havia necessidade de pesquisar anticorpos antifosfolípides, se seria uma possibilidade os anticorpos antifosfolípides, e o tratamento com dupla antiagregação e anticoagulação, se seria indicado. Sí, doctor Flávio, por favor. Paciente, recibió tratamiento, porque además, recordemos que además de la trombosis arterial del brazo, también tenía un síndrome isquémico coronario agudo, que de hecho fue lo que lo llevó a urgencias. Entonces el paciente se mantuvo con anticoagulación durante su hospitalización y además se mantuvo con doble terapia antiagregante, ¿no? Aquí cabe destacar que también por conocer las interacciones, sobre todo en el tratamiento que manejamos en el Instituto de Cardiología Antiviral, lopinavir, ritonavir, puede haber interacciones sobre todo con clopidogrel. Entonces, incluso este paciente en realidad ya no recibió tratamiento con lopirrito para priorizar el tratamiento solamente con doble terapia antiagregante más la anticoagulación. Excelente, y en cuanto a los anticuerpos antifosfolípidos, se está como forma de un protocolo del doctor jefe de inmunología del instituto, está llevando también el guardar muestras para hacer, procesar y buscar los anticuerpos antifosfolípidos que ya se han reportado también en la literatura que puedan contribuir. No tenemos aún todos los datos para comentarlo, ¿no? Ótimo. Em relação ao caso 2, a doutora Gabriela, do México, ela chamou a atenção que não havia aumento dos dímeros D. Sí, eso también nos llamó la atención, porque si esta paciente no hubiese llegado tal vez con una tomografía, pues es probable que lo hubiésemos no ingresado al hospital, sino lo hubiéramos mandado a este centro de convenciones donde son pacientes menos graves. Lo que nos llevó a que la paciente requería el tratamiento anticoagulante fue los estudios de imagen. Creemos que probablemente la carga del trombo no era tan alta como para elevar tanto los dímeros D, y fue una situación a lo mejor muy aparatosa en la imagen, porque hizo el infarto pulmonar, pero muy bien del... Acho que nós perdemos o Dr. Flávio novamente. Sí, creo que se volvió a desconectar. El doctor Izaguirre... Voltou. Sim. Voltou. Sim, Flávio, você nos escuta? ¿Sí me escuchan? Sí. Perdón, es que ahorita como que hay tormenta aquí y de repente se va la señal. Sí, entonces creemos que probablemente por eso no había una marcada incremento de los dímeros D. Durante la hospitalización, los siguientes días sí hubo un incremento en la evolución, pero siempre mantuvo no más allá de 2 veces el punto de corte, como lo que sí estamos acostumbrados a ver en pacientes con COVID en otras condiciones, ¿no? Ótimo, excelente. Nós temos ainda 5 minutos para perguntas. Eu
Eu não sei se mais alguém gostaria de perguntar. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, para o Dr. Flávio, mas se o Dr. Rodrigo quiser responder também, como é a indicação de alteplase, trombólise, para o tromboembolismo pulmonar associado à COVID? Qual é a indicação de trombólise? Bueno, me gustaría escuchar también la opinión del doctor Rodrigo, pero de entrada podría comentar que probablemente la indicación no cambia tanto en el paciente con COVID que el paciente con no COVID. O sea, si el paciente tiene una tromboembolia pulmonar con los criterios que ya conocemos, con compromiso dinámico, con una clasificación de riesgo alto, intermedio, alto, esos son pacientes que probablemente sean candidatos a la trombolisis. Nosotros tenemos la ventaja que en el Instituto Nacional de Cardiología y en la terapia intensiva postquirúrgica, pues ellos tienen mucha experiencia realizando estas trombolisis en situaciones no COVID y ahora pues está haciendo la experiencia en el enfermo con COVID. Ótimo. Não, acho que só complementando, eu acho que é exatamente o que o Flávio comentou, acho que as indicações acabam sendo as mesmas do paciente não COVID. É claro que aqui existe na literatura uma discussão muito grande ninguém discute a indicação de trombólise no paciente com instabilidade hemodinâmica. Então, essa é a indicação formal. Então, um paciente com a comprovação de embolia pulmonar, que tem estabilidade hemodinâmica, você deve fazer a trombólise. Existe uma grande discussão na literatura se aquele paciente que ele está estável, mas tem uma embolia grave com disfunção de ventrículo direito. Esse é um paciente que a gente sabe que o ventrículo direito ele tem um remodelamento muito bom, então, às vezes, só com a terapia anticoagulante ele volta à sua função habitual e talvez não fosse necessário o risco da trombólise, que tem complicações. Então, a gente acaba realmente priorizando os casos de instabilidade hemodinâmica ou o paciente que é muito limítrofe e tem uma disfunção de ventrículo direito muito importante e com uma necessidade de oxigênio muito grande, então a gente acaba trombolizando também, senão só anticoagulação. Ótimo. Bom, nós vamos chegando ao final do nosso webinar de hoje. Eu vou passar a palavra para a doutora Cecília e depois para o doutor Raul, para a gente poder finalizar. Eu gostaria de agradecer ao CLAT pela oportunidade de mediar aqui essa excelente mesa virtual. E, por favor, Cecília, uma boa noite a todos. Bueno, yo solamente darles las buenas noches y le voy a dar la palabra a nuestro presidente, el doctor Raúl Izaguirre, para que cierre este excelentísimo seminario, que la verdad fue súper práctico y muy, muy interesante. Así que Raúl, por favor. Bueno, hemos tenido un excelente seminario con dos especialistas que trabajan en los dos institutos de corazón tal vez más grandes de Latinoamérica. El Instituto de Corazón de Brasil y el Instituto de México, que son hospitales hermanos desde hace muchos años. Esa fue la intención de haber programado así la sesión, tener la experiencia de gente que está día a día en el terreno del tratamiento de la trombosis en COVID. Y los casos que se presentaron ejemplifican muy bien las decisiones clínicas basadas en numerosos datos y no solamente en los marcadores inflamatorios. En los anteriores seminarios hemos podido discutir la controversia que existe entre decidir incrementar las dosis de heparina solo por el incremento de dímeros D, y esos casos nos ejemplifican que no es así. Aquí pudimos ver cómo los dímeros D no siempre son los que van a determinar, sino el contexto clínico que muy bien presentó Rodrigo y que muy bien presentó Flavio, tomando en cuenta los estudios de imagen, aunque no haya angiotomografía, los estudios de ecocardiografía, etcétera. También hemos podido ver todos los tipos de trombosis que se presentan, los que nos presentó Rodrigo con trombosis del sistema nervioso central, trombosis periférica que operó la doctora Adriana Torres Machorro, infarto coexistente con COVID. Así es que nos da una idea ese seminario del amplio espectro de complicaciones trombóticas que vemos en esta enfermedad y creo que a todos nos enriquece desde el punto de vista clínico. Yo le quiero dar las gracias muy especialmente a Rodrigo Atanasio por haber aceptado la invitación del Grupo CLAT. Esperamos que sea un miembro muy activo en el futuro. También le doy muchas gracias a Flavio Grimaldo
uno de nuestros más excelentes hematólogos en el Instituto de Cardiología de mi departamento, del cual estamos muy orgullosos, y la doctora Adriana Torres, que forma parte de este equipo. Gracias a todos por su asistencia y los esperamos en los próximos seminarios.